Olá, meu nome é Gustavo e bem-vindo ao 23º episódio de Como Investir nos Mercados Emergentes. Portanto, se o objetivo desta série é investir nos mercados emergentes, obviamente que eu vou excluir empresas da Bolsa Americana e também empresas europeias. Está bem? Portanto, principalmente focar na Bolsa de Hong Kong, China, aqui também temos muito do Cazaquistão, mas isso é por uma preferência minha. Aliás, as minhas melhores posições são do Cazaquistão. Tal como podes ver, temos a CCBN com um lucro percentual não realizado de 372%, a HSBK 86%, a KMGZ que agora já está com volta de 76%, que entretanto tornou-se, se não me engano, a empresa com maior captação de mercado na Bolsa do Cazaquistão, mas também temos aqui algumas posições com prejuízo. Aliás, até queria só mencionar rapidamente a KSPI, que eu já adquiri 4 vezes, só que eu quero-te mostrar exatamente no gráfico quando é que foi adquirido, ou seja, à medida que ela tem estado a cair, eu tenho estado a reforçar porque acredito na mesma para longo prazo. No entanto, agora vou ter que colocar uma pausa nestes reforços, porque se tu reparares aqui, a KSPI, portanto, isto aqui tem uma funcionalidade muito boa que diz exatamente onde é que foi adquirido no gráfico, portanto, dá para ver aqui esta bola. Foi aqui adquirido uma vez, foi aqui adquirido no passado e aqui adquirido outras 2 vezes. Mas entretanto tem estado continuamente a cair e não posso estar continuamente a reforçar porque neste momento o peso no portfólio já é cerca de 5%. Por isso o que eu vou fazer é aguardar até chegar a um nível de suporte muito sólido, neste caso seria de volta dos 34, ou seja, se caísse até aqui ainda seria uma queda muito acentuada, mas eu prefiro aguardar. Está bem? Porque eu não quero parar por aqui, eu acredito nesta empresa por longo prazo, mas mesmo assim ela ainda não mostrou sinais que poderá inverter a partir daqui. Pronto, isto era algo que eu queria começar o vídeo, mas também focar noutras posições. Temos também da Bolsa de Hong Kong, a Xiaomi neste momento é que está a ter o melhor lucro percentual não realizado, 121%. Entretanto, esta ação teve uma queda que está neste momento a tocar no SMA, mas acho que para mim ainda não faz sentido ponderar, estudar para reforçar. E depois temos também aqui a BYD que está em negativo. Atenção que aqui os instrumentos de USD não é por ser empresas americanas, mas sim por serem empresas que estão cotadas na Bolsa Americana em forma de ADR, entendes? Porque não é assim tão simples adquirir, infelizmente, na Bolsa original. Às vezes porque tem um requisito mínimo de lotes, ou seja, teria que ser uma quantidade muito alta a ter que investir e eu maioritariamente prefiro evitar. Apenas quando acredito que possa ser uma oportunidade mesmo muito boa para o meu perfil de investidor e objetivos é que realmente adquire os lotes, que às vezes são elevados, na bolsa original. Mas pronto, a KSPI já foi vista no passado, ou seja, o seu desempenho não está assim tão mau, maioritariamente eu vi como um aspecto positivo, mas há aqui algumas métricas que realmente têm estado a cair, ou seja, têm estado a piorar, por isso tem que ter aqui algum cuidado extra. Também sabemos o que é que faz parte do índice do Cazaquistão, ou seja, um índice que tem estado continuamente a subir ano após ano. É claro que houveram anos em que não correu tão bem, mas maioritariamente teve uma subida incrível. Nós já tivemos isto no passado, colocámos a régua e vimos que o lucro percentual era realmente muito elevado. Aliás, superior até ao índice do S&P 500 quando comparamos nos últimos 20 anos. Mas pronto, eu também estive aqui a ver as várias empresas. Eu não vou estar a mostrar uma a uma, mas queria focar aqui na Aira, no instante. Não é uma empresa que eu tenciono adquirir, pelo menos para já, mas já conseguimos ver finalmente que ela está a querer inverter. Pode ser uma armadilha, não é? Por isso pode estar só a mostrar este suporte e depois voltar a cair, mas a verdade é que teve toda esta queda e agora parece ter rompido este nível de resistência que eu vou agora traçar. Vamos ver se eu consigo te mostrar. Exatamente, ou seja, esta linha azul que mostra um nível de resistência foi rompido e pode ser que a mesma consiga subir a partir daqui. Eu não vou adquirir para já, vou aguardar mais um pouco, ver se a mesma realmente consegue consolidar nestes valores e não cair abaixo desta linha, ou então, se realmente cair abaixo desta linha, então vou aguardar porque ainda pode cair abaixo dos mínimos absolutos, que é de volta destes valores. Pronto, só para tu entenderes que face ao valor atual, caso algum dia atinja os seus máximos absolutos, que foi quando começou, estamos a falar de um lucro percentual aproximadamente 38%, que até é bastante. Agora, para este episódio não tenciono adquirir uma empresa na Bolsa do Cazaquistão, mas caso tenhas alguma sugestão, porque também tiveste a ver empresas dentro deste país, então por favor faz uma sugestão porque eu tenho muito interesse em ver e estudar sobre estas empresas, porque algumas podem ter um grande potencial de crescimento. É difícil porque também tem-se fazer um estudo a várias empresas e claro que
o nosso tempo é limitado. Mas pronto, vamos passar aos vossos comentários, sugestões, etc. Então, temos aqui as sugestões do Rafael Brandão, que ele utilizou de inteligência artificial para encontrar, com base nos critérios que ele colocou, etc. E que até podem ser boas empresas. O que acontece é que para mim é necessário que esteja na plataforma. Ou seja, nesta ou noutra. E se não está nesta, que tem mesmo várias ações, então dificilmente irá estar noutra. É claro que pode estar, mas aqui empresas específicas, seja da China, Taiwan, temos que ter cuidado. Ou seja, já tem que ter uma captação de mercado um pouco elevada para que apareçam. Ou seja, se nós colocarmos este ISIN ou mesmo o ticker, tanto faz, ok? Quando vamos aqui à procura não vai aparecer nada. Entretanto, se procurarmos, por exemplo, por este ticker, isto aqui é diretamente da bolsa chinesa, então provavelmente não vai aparecer de certeza. Exato. Por isso é mesmo muito difícil encontrar. Talvez consigamos em ADR, deixa-me só ver se eu copiar exatamente pelo nome, talvez já apareça. Só vou fazer aqui mais este teste. Não, também não. Portanto, o que é que eu iria te pedir? Se tu tiveres outras sugestões, podes utilizar a inteligência artificial na mesma para encontrar, mas verifica se existe na plataforma, está bem? Porque assim seria mais fácil para mim não fazer só uma partilha ou feedback a nível de análise técnica, porque isto poderia ser colocado no TradingView e depois dava-te o meu feedback, mas não seria muito preciso e também seria muito pouco completo face àquilo que tu se calhar procuras e também aquilo que eu gostaria, porque talvez aquilo que tu possas partilhar possa realmente ter potencial e eu achar que é indicado para o meu perfil de investidor e objetivos. Assim sendo, eu não consigo ajudar. Portanto, se tu puderes ver outras empresas que te identificas e que estejam na plataforma, eu agradeço. Depois temos também aqui o Diogo. O Diogo fez esta sugestão deste ADR da Bolsa Indiana, que teve aqui uma boa queda, mas a verdade é que eu não achei que essa queda fosse grande o suficiente. Ou seja, esta empresa, tal como podes ver, é uma empresa instável. Nós estamos a ver com um time frame de 2 em 2 horas e podes ver que ela não tem estado continuamente a subir, tem estado a oscilar aqui no SMA. Portanto, houve aqui uma fase que realmente houve uma subida, mas realmente é muito inconstante. E aqui, se eu ponderasse sequer adquirir, seria através do nível de suporte com base em mínimos relativos. Por isso, ela teria que cair para eu me sentir confortável sequer a fazer um estudo sobre a mesma para poder adquirir, que mais ou menos cair até estes valores, os 27.83. E aqui estamos a falar de uma queda de aproximadamente, só para te dizer, de ainda 23, 22%, que é uma queda bastante elevada. Por isso, só mais ou menos nestes valores é que faria sentido para mim ponderar, porque realmente é uma empresa que não tem aqui um contínuo crescimento e é por isso que eu estou a utilizar vários mínimos relativos para sequer ponderar, fazer um estudo sobre a mesma e ver se pode fazer sentido ou não para o meu perfil, porque estes valores não faz de todo, está bem? Por isso que eu vou neste momento saltar, mas fica à vontade para ver, seja outras empresas na Bolsa Indiana ou de outra bolsa que consideres que vale a pena partilhar. Entretanto, também temos aqui a sugestão do Nuno, neste caso na fase de IPO. Estamos a falar da More Threads, mas esta aqui, para além de eu não conhecer, eu também não encontrei sequer no TradingView. Repara, se eu procurar aqui no TradingView, também não encontro. Entendes? Será que querias dizer Modern Threads? Por isso, eu não sei. Só sei que aquilo que sugeriste não consegui encontrar, por isso, para já vou ter que também saltar. Entretanto, foram apenas estas as sugestões para os mercados emergentes para este mês, o que é totalmente ok. Por isso, eu vou ter que saltar para aquilo que eu estive à procura. Eu estive à procura dentro da bolsa de Hong Kong. Aliás, houve aqui várias, mas aquelas que eu me decidi focar foi na vertente tecnológica, que acho que tenha maior potencial. É claro que neste momento é um pouco arriscado, porque se realmente houver uma correção, e poderá haver, ainda por cima com esta possibilidade da bolha da AI, então as tecnológicas irão sofrer. Faz parte, é cíclico. Agora, eu olhei para um índice Hang Seng Tech, por isso empresas da bolsa de Hong Kong focado na vertente tecnológica, e via Tencent, Alibaba, Xiaomi e por aí fora. Agora, uma que se destacou pela positiva e que tenho até pena de não ter adquirido mais, foi a Xpeng. A Xpeng, caso não estejam a acompanhar a mesma, ela teve aqui uma boa subida. Aliás, não só no dia de ontem teve uma subida de 16,15%, como ainda no pré-market, no dia de hoje, está a ter uma subida de 4%. Por isso, só aqui estamos a falar de uma subida de 20%. E tu podes ver que eu tenho esta no meu portfólio, ou seja, se eu for aqui abaixo, for aqui ao meu perfil, consegues ver que eu tenho a XPF, pronto, que é o ADR na Bolsa Americana, já com um percentual de 38,76% e o mercado ainda não abriu, portanto aqui já vai ultrapassar os 40%. Agora, é claro que isto é algo positivo, mas o que é que fez isto acontecer? Então, para além do relato dos ganhos, houve aqui notícias das quais foram anunciadas que eles vão desenvolver uma tecnologia associada à robótica que pode ser muito promissora. Também houve aqui um recorde nas encomendas feitas, por isso houve aqui várias notícias positivas que impactaram positivamente a ação e com isto houve também um upgrade por parte de uma entidade financeira, que neste caso é a Morgan Stanley, que aumentou o target de 30 para 34 dólares, sendo que neste momento vai ainda nos 27 dólares. Portanto, até chegar aos 34, ainda pode ser aqui uma subida adicional. Deixa-me cá ver. Face ao preço que vai estar assim que o mercado abrir. Então, 34 dólares,
portanto agora está nos 27, 34 seria por volta destes valores aqui, seja uma subida ainda adicional de 25% caso realmente atinja o target da Morgan Stanley. Como podes ver, em ADR, na Bolsa Americana, o ticker é XPEV, pronto, aquilo que eu te mostrei. É verdade que eu gostava de ter adquirido mais, eu faço aquisições mensais de cerca de $100, mas a verdade é que eu também adquiri, se não me engano, no Financial Portuguese, por isso eu não tenho só aqui, eu já tinha visto algum potencial nesta empresa, só tenho pena é de, na altura, não ter adquirido realmente na bolsa original, porque iria requerer muitos lotes, mas neste caso, esses lotes iriam valer a pena, porque ter um lucro percentual não realizado de mais de 40%, não é? Face a esse montante todo, teria valido a pena, mas só que, pronto, por outro lado, também tenho que manter fiel àquilo que é o meu investimento mensal nesta série, que é cerca de $100, porque são ações com risco de retorno mais elevado. Mas pronto, eu não vou adquirir XPF para já teve esta subida, está próximo do target. É claro que ainda há aqui uma margem de 25% até chegar ao target que a Morgan Stanley traçou, mas acredito que há aqui uma que possa ser mais indicada para o meu perfil de investidor e objetivos. E qual é essa? É aquela que está em negativo no meu portfólio, que é a BYD, que tem estado agora a cair. É claro que é uma empresa que não é totalmente estável, tal como podes ver, tem estado a oscilar aqui no SMMA bastante. Se formos mais atrás, conseguimos ver este contínuo crescimento, portanto ela teve aqui uma grande subida, mas a partir de janeiro de 2022 tem estado a oscilar, o que é um aspecto negativo, porque repara, se eu colocar aqui um nível de suporte com base nos mínimos relativos anteriores, estamos a falar que o ideal para fazer um estudo e ponderar reforçar seria de volta dos 8.31, e se realmente chegar aos 8.31, estamos a falar de uma queda de cerca de 36%. É claro que se chegar a estes valores e houver a possibilidade de adquirir na bolsa original com lotes elevados, então é isso que eu farei. Mas para já, acredito que a mesma possa ser uma boa ação para longo prazo, pelo menos para o meu perfil de investidor e objetivos, faz sentido, e por isso partilhar contigo o estudo relativamente à mesma. Entretanto, está aqui a ver vários sinais de queda, ou seja, a mesma ainda pode cair mais. Houve um gap up recente, tal como podes ver aqui. Este gap up recente foi pequeno, aliás, foi um gap up apenas de, só para ser mais preciso, de cerca de 5%, por isso não foi grande coisa. A linha do Simple Moving Average, com inputs de curto prazo, que são estas linhas amarelas, estão-se a acabar de cruzar, ou seja, mesmo agora que se estão a cruzar, por isso para curto prazo pode haver aqui um início de uma subida, e com base na Exponential Moving Average, com inputs de médio prazo, que são as linhas roxas, ainda não há qualquer confirmação de possível subida. Portanto, focar nos aspectos negativos a nível de análise técnica. FOMC System mostra vários sinais negativos, apesar de já começar a mostrar alguns sinais positivos de uma possível subida para curto prazo. A Exponential Moving Average, com inputs de médio prazo, continua a mostrar que pode continuar a cair e não é uma empresa estável, ou seja, não mostra um contínuo crescimento que gostaríamos de ver e que mostra estabilidade. Aliás, quando formos ao Guru Fox, a parte da previsibilidade é afetada também, porque esta empresa não é previsível, entendes? Aliás, podemos já saltar e ver aqui a parte da previsibilidade. Portanto, eles dão uma classificação que nem chega a 3, portanto é um 2,5, porque realmente, com base no seu preço, não tem sido muito previsível ver o seu contínuo crescimento relativamente ao preço da ação. Agora, aqui no Seeking Alpha, só para te mostrar que tem um dividend yield de 1.40%, ou seja, o objetivo não é receber dividendos, mas só para que saibas que sim, paga dividendos. Em termos de avaliação, está um pouco acima da mediana do setor, pelo menos quando olhamos para alguns rácios como o Price to Earnings Ratio, o Enterprise Value to Sales está abaixo, o Enterprise Value to EBITDA também, portanto, quando olhamos para o valor da empresa está abaixo e comparamos com rácios, seja em termos de Sales ou EBITDA. Por acaso, quando olhamos para o resultado operacional, aqui sim já está acima, e Price to Sales e Price to Book está acima da mediana do setor. Entretanto, se olharmos para o crescimento, e esta é a minha parte favorita, conseguimos ver que o crescimento dos rendimentos está até bastante acima da mediana do setor. O crescimento do EBIT, infelizmente, está abaixo, pelo menos quando olhamos year over year, porque forward está acima. Se formos mais abaixo, olhamos para o crescimento do Return on Equity, infelizmente está abaixo da mediana do setor. Aqui, neste momento, está negativo. Também outro aspecto a ter em consideração. Relativamente ao quão lucrativa a empresa, a margem do resultado bruto está abaixo, margem de EBIT do resultado operacional está abaixo, margem do resultado líquido já vai de encontro à mediana do setor, e se olharmos para o Return on Equity, Return on Capital e Return on Assets, aqui já está acima da mediana do setor. Atenção que eu não estou com o plano premium do Seeking Alpha, é por isso que não mostra aqui esta parte do cadeado, mas para mim é fácil olhar para os valores dos rácios e comparar com o que está à direita, que é a mediana do setor. Por isso não há nada que saber, não precisamos de uma classificação que está tapada, até porque muitas vezes é enviesada. Pronto, agora no Guru Fox, eles dão uma classificação de 87 em 100. Mais uma vez, não dizem que é uma ação muito previsível. Para a saúde financeira dão 7 em 10, com o lucrativo é mesmo 8 em 10, momento 2 em 10, porque tem estado a cair apesar de estar abaixo do seu valor justo, pelo menos segundo o que eles indicam, porque o seu valor justo dá uma classificação de 8 em 10, ou seja, dizem que está, deixa-me cá ver quanto, 22.13% subvalorizada. Para o seu crescimento dão de 10 em 10, e se olharmos aqui para o Finbox podemos utilizar alguns modelos.
Então, o nosso objetivo não é para dividendos, por isso eu não vou utilizar o DDM, vou utilizar os multiples com base no Price to Earnings Ratio e também o resultado operacional, Enterprise Value to EBIT, e utilizar também o DCF, pronto. Ou seja, partilhar contigo 3 modelos utilizando o Finbox. Com base no Price to Earnings Ratio, uma possível valorização de 18,7%, estas são as empresas comparáveis. Depois, utilizando com base no Enterprise Value to EBIT, uma possível valorização de 19,3%, e se olharmos para o DCF, Gordon Grotesi nos últimos 5 anos, uma possível valorização de 37,4%. Depois, se olharmos para o Simple Wall Street, diz que está subvalorizado por 23,8%. Para o crescimento futuro, aqui temos alguns aspectos negativos, deixa-me olhar para baixo. Portanto, as projeções anuais do crescimento dos earnings está acima do mercado, mas não acima da indústria, e as projeções anuais do crescimento dos rendimentos estão mais ou menos de encontro à indústria e acima do mercado. Ok, então vamos ver saúde financeira. Ativos correntes, infelizmente, estão inferiores aos passivos correntes, que não gostamos de ver isto, ou seja, nós queremos ver que eles consigam cumprir as suas obrigações de curto prazo. Isto aqui indica ao contrário, dizes que não consegue. É claro que há duas hipóteses: ou podem gerar rendimentos de forma a ir pagando, pedir empréstimo, ou então desfazer-se de ativos não correntes, que os ativos não correntes são muito superiores aos passivos não correntes. Entretanto, há aqui um aspecto muito positivo, mas também um aspecto negativo, que é realmente eles aumentaram bastante os capitais próprios em exponencial, mas agora estão a aumentar também o seu endividamento, ou seja, eles estavam com debt to equity de 16%, o que era fantástico, e agora já estão com 34,1% porque está a crescer exponencialmente o seu endividamento. É claro que pode ser também uma estratégia para alavancar o negócio, mas aqui temos que ter algumas precauções. Agora, relativamente a compras e vendas por parte dos insiders, o que é que nós temos? Então, nos últimos 3 a 6 meses houve quase tantas compras como vendas. Não, mas maioritariamente tem havido no último ano mais compras do que vendas, o que é um aspecto positivo. Eu só consigo mostrar aqui no Simple Wall Street, porque isto, como estamos a ver, com base em compras e vendas na própria Bolsa de Hong Kong, então eu não te consigo mostrar outras compras ou vendas por parte de insiders. Se fosse uma Bolsa americana, conseguia utilizar outro site, assim sendo nesta Bolsa não é possível. Ok, então passamos a outra fonte, que é o Stockrover. O Stockrover, com base nos multiples, utilizando a margem de segurança Enterprise Value to Sales, mostra uma possível desvalorização de 21%, que até é bastante significativo, e isto é um aspecto negativo. O Value Score está nos 53, crescimento 99, portanto dou aqui uma ponderação muito positiva para o crescimento, qualidade 84, sentimento 52. Com base na classificação de analistas, pelo menos aqui no Stockrover, parece ser mais um strong buy do que um buy. Está mesmo ali no meio, não consigo sequer perceber qual dos dois está mais virado, mas pronto, está ali no limiar. Agora no Alpha Spread, diz que está subvalorizado por 33%, no cenário base, no melhor cenário por 61% e no pior cenário sobrevalorizado por 14%. Utilizando o Stock Analysis, aqui infelizmente eu não consegui encontrar, portanto este aqui eu vou descartar. Utilizando o Market Beat é que diz que é um hold, mas só tem também a classificação com base em 2 analistas, por isso aqui pode não ser o suficiente. Mas pronto, com base nesses dois é mais um hold do que um buy. Depois, no plano Pro do Investing.com, diz que está a ter um bom desempenho, sendo possível upside de 39,7%. Depois, neste lado esquerdo, a verde e a vermelho, também temos os aspectos positivos e negativos desta empresa, não só relativamente à saúde financeira, mas também outros aspectos. E aqui dizem que realmente tem mais cash, ou seja, tem mais dinheiro em caixa do que o seu endividamento. Ou seja, conseguem cumprir as suas obrigações de curto prazo, pelo menos em termos de liquidez. Aqui, se clicarmos em View More, aparece mais alguns aspectos, mas são todos positivos. Pronto, assim sendo, eu tenciono adquirir esta ação, só que o mercado ainda falta 10 minutos para abrir, porque eu vou adquirir em ADR. Se formos procurar, ou seja, se eu procurar aqui em negociar por BYD, e tu podes ver que aparece da Bolsa Americana, que é só BYDDY.US, mas também há aqui da Bolsa Original, que é asiática. Portanto, aparece com ponto 1211.as, ou seja, é isto que tens de colocar quando queres fazer uma sugestão na Bolsa Original, por exemplo, se for asiática. E ao procurarmos aqui, conseguimos ver o seguinte, que primeiro isto tem Hong Kong dólares, que é normal, não é? Portanto, estamos já adquirindo a Bolsa de Hong Kong. E segundo, diz aqui o tamanho do lote mínimo. O tamanho do lote mínimo é 100. Então, 100, tendo em consideração que o valor de cada ação está em 101 Hong Kong dólares, então é só fazer esta conta. 100 vezes 101. Por isso dá 10.100. E 10.100 Hong Kong dólares, deixa-me só colocar aqui, 10.100 Hong Kong dólares para euros, são 1.120 euros, que é muito, porque o meu investimento mensal nesta série é cerca de 100 euros, portanto aqui estamos
a colocar cerca de 11 vezes mais, que é bastante, entendes? Ou seja, só se fosse para mim uma oportunidade que poderia ser mesmo muito, muito, muito boa, é que valeria a pena adquirir na bolsa original e cumprir este requerimento deste tamanho de lote mínimo, que são 100. Neste caso, utilizando este gráfico, está em dólares, portanto não é isto que eu quero é da bolsa asiática, que aqui já está os 101 com dólares, e aqui sim podes ver a queda que teve, e eu vou colocar dia para dia, para ver realmente qual é que é o mínimo. Eu tenho que atualizar a página, porque eu nem sequer vejo mínimos inferiores a este. Então vou recarregar, eu não sei se é um problema do TradingView, mas eu vou já ver. Então, BYD, quero ver a que está em baixo, que é da bolsa asiática. Ok, time frame diário. Pois, eu não sei se é um problema do TradingView, mas realmente está a haver aqui uma queda muito significativa e eu não consigo ver o gráfico mais atrás. Isto aqui vai até 2021, deixa-me só ver aqui atrás. Aqui vai... diário também, aqui vai até 2015, por aí fora, por isso pode ser mesmo por ser da bolsa asiática, que infelizmente o TradingView não consegue importar mais dados. Portanto, não consigo ver quais são os mínimos absolutos, mas basta utilizar este, ou seja, se tiver aquela queda, é só guiar-me, basta guiar-me utilizando o da bolsa americana para quando houver esta queda percentual ir à de Hong Kong. Por isso estamos a falar aqui de uma queda de, neste caso, 37%, exato, cerca de 37%, e aqui sim se calhar valeria a pena voltar a fazer um estudo, e se realmente tivesse potencial de valorização e chegasse aos seus máximos, então aqui sim faria sentido adquirir o lote de 100 ações. Por isso, até atingir os máximos, se eu adquirisse neste momento aqui, estamos a falar apenas entre aspas, uma valorização de quase 50%, se entretanto adquirisse quando chegasse aos 8.31, para aquela quantidade ainda por cima, tem uma possível valorização, deixa-me cá ver, de 140%, por isso é que eu prefiro aguardar. Assim sendo, o que vou fazer é realmente adquirir esta ação, mas adquirir com base no investimento mensal para esta série, que é de volta dos 100. Por isso eu vou aqui à plataforma, entretanto já falta 2 minutos para abrir, eu só vou aguardar mais um bocadinho, vou só fazer iniciar a ação segura, que é importante, que é um passo extra de segurança para não acontecer nada, ou seja, para ter certeza que só eu é que tenho acesso. E vou aqui à aplicação no instante para passar com o código QR. Ok, o código QR já está, a sessão segura foi iniciada, falta 1 minuto para o mercado abrir. Entretanto eu vou pôr apostos, deixa-me só ver quanto dinheiro é que eu tenho na plataforma. Tenho o suficiente para comprar uma ação da BYD, aliás uma ação não, deixa-me lá ver quanto é que está cada uma na bolsa americana está a 13.09, por isso ainda dá umas quantas. Vou só atualizar aqui a página, então 13.09, adquire cerca de 8 mais ou menos, por isso procurar novamente BYD, aqui está, agora aumentar até ter aproximadamente os 100, como podes ver $64,72 é o equivalente neste momento a 8 ações, por isso o mercado já está aberto, eu vou colocar ordem de compra, que vai ser ao preço de mercado, e confirmar compra. Ok, o que acontece é que isto aqui estou a adquirir no mercado OTC, eu vou continuar a ser o legítimo dono, mas tenho que colocar uma ordem limitada. Ao colocar uma ordem limitada, eu vou pôr o melhor preço de oferta, exato, deixa-me só ver aqui o procuro, exato, melhor preço de oferta, aliás, eu até posso colocar uma ordem limite e ponho a 13.12, por exemplo, que dá $104,72. Atenção que isto não vai executar por este preço, isto vai executar ao melhor preço possível, por isso se tiverem a vender por 13.09, então é esse preço que eu vou comprar. Muito bem, foi executado, a ordem foi colocada e pelo visto já foi executada, tal como estás a ver aqui, está da ordem foi executado, ou seja, se for aqui em transações, foi executado a 13.12. Ok. Então, se eu for aqui a posições, consigo ver que a BYD já tem 22 ações da BYD. Entretanto, deixou-me também o prejuízo médio percentual, que faz sentido, e conseguimos também ver graficamente onde é que foi adquirido. Ou seja, consigo ver, deixa-me lá mostrar-te, foi adquirido agora aqui, não é? Com esta subida que teve assim que o mercado abriu, foi adquirido aqui no passado, tal como podes ver, e foi adquirido aqui, e foi adquirido aqui, ok? Por isso, à medida que tem vindo a cair, eu tenho estado a adquirir, mas a verdade é que face à última vez que adquiri, que foi aqui, não há aqui uma grande distância entre estes dois pontos. Mas sendo que eu acredito no potencial desta empresa para longo prazo, para mim faz sentido. Até porque a posição que eu tenho neste momento, ou seja, comparativamente a todo o portfólio, é no total 5.54%, por isso não é muito significativa. Mas sim, esta é a minha partilha de estudos. Se entretanto tiveres alguma sugestão, seja na bolsa de Hong Kong, seja no mercado de Cazaquistão, seja em que mercado for,
desde que seja dentro dos mercados emergentes. Então eu fico a aguardar por essa sugestão, porque realmente pode ter potencial e fazer sentido para o meu perfil de investidor e objetivos. Mais uma vez, isto não é aconselhamento financeiro nem recomendação de investimento, também não podemos utilizar o desempenho passado para prever ou garantir resultados futuros, porque não podemos correlacionar as duas coisas, mas isso é algo que tu muito provavelmente já sabes, não é? Que o desempenho passado não garante resultados futuros. De qualquer modo, eu agradeço pela tua atenção e se foi útil, não te esqueças de colocar um gosto para apoiar. Obrigado e até uma próxima.